encerrando este livro que tivemos o privilégio de percorrer do primeiro capítulo, agora o último. Alguns irmãos caminharam conosco fielmente, faltando uma ou duas vezes, outros infelizmente se ausentaram bastante, não acompanharam nossa sequência de exposição, mas convido a todos para relerem esse livro, que tem uma mensagem muito oportuna e atual para a nossa edificação espiritual, pessoal e como igreja. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura, e é Miqueias, capítulo 7, de 1 a 20. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será ela pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Naquele dia virá a ti, desde a Síria, e das cidades fortificadas, até ao rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias do passado. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como a serpente, como vermes da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos. Com pavor virão o Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades.
e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Que texto maravilhoso encerra o livro com mensagens pesadas, mensagens difíceis, são muitos, né, que começam e concluem a leitura desse texto. Muitos racionalizam e se justificam diante da mensagem de Miqueias, que nos chama a atenção para a injustiça, para a corrupção, para a deslealdade, para a falta de compromisso, o desrespeito à palavra de Deus, né? Mas em meio a tudo isso brilha a mensagem de esperança. É desse profeta que vem o anúncio do nascimento do Senhor em Belém, é desse profeta que se fala de coisas grandiosas que ainda estão para se cumprir, da misericórdia e da graça do Senhor. Um escritor que tem alguns livros bem provocativos, né, até não recomendáveis, né, alguns deles, escreve alguns poemas, mas às vezes essas pessoas, elas também falam verdades, né, também pela boca de pessoas que não estão junto com o povo de Deus, o que nós chamamos na teologia bíblica reformada, né, a graça comum. Daí algumas pessoas às vezes têm talentos em várias áreas artísticas, científicas. É uma graça de Deus que dá o sol e a chuva tanto a bons como a maus, né? Às vezes dá alguns pensamentos lúcidos para essas pessoas também. Então esse Charles Bukowski, né, que tem textos bem provocativos, mas esse pensamento dele me chama a atenção. Ele diz: ser inteligente não significa apenas saber mais, significa perceber o que muitos ignoram, enxergar contradições, mentiras, superficialidades e dores que passam despercebidos aos olhos comuns. Quem entende demais, sente demais, e essa consciência profunda pode isolar, porque nem sempre há com quem compartilhar esse peso de forma honesta. A lucidez muitas vezes é um caminho solitário. O mundo parece barulhento, raso, repetitivo, e quanto mais se compreende, menos se pertence. Bem, ele está fazendo uma constatação que Salomão já fez em Eclesiastes. Saber demais, estudar demais é enfado da carne, é um peso. As pessoas que realmente têm essa capacidade de discernir, de não serem tão ingênuas, e que com a experiência da vida, né, vão aprendendo muitas coisas. Se elas forem honestas, se elas forem sinceras, elas acabam se isolando. Elas não vão participar de muitos encontros, elas não vão participar de muitas coisas, elas isso aí não significa nada. Não representa nada, não traz nada de proveito. E não vão ser convidadas para muitas coisas. E aqui está Miqueias assim. Ele começa dizendo para nós, né, que ele está sozinho. Ai de mim, porque estou como as colheitas de frutas do verão, como rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. É a triste realidade que ele usa imagens, né? Ele usa figuras aqui para nos dar uma ideia do que ele está sentindo na sua intimidade, do que ele está vivenciando. É muito interessante que Deus dá aos profetas essa capacidade, né, de ilustrar, de sintetizar, de apresentar imagens e figuras que realmente são marcantes. A palavra de Deus, ela supera a barreira da linguagem, né? Então ela está traduzida em mais de 1.600 idiomas, mas é uma grande dificuldade muitas vezes as traduções, né? Mas as imagens, as figuras, elas não têm dificuldade. As imagens que a Bíblia usa, as visões, as representações, elas não têm essa dificuldade.
E aqui está ela. Você olhar para uma lavoura, você olhar para uma árvore, você olhar para um pomar, você está com fome, mas você não encontra nada. Não tem nada para você poder pegar ali, né? Então, aqui está o profeta trazendo para nós, no final do seu ministério, que durou cerca de 40 anos, no governo de provavelmente 3 reis, e ele chega à conclusão, no exercício do seu ministério, que ninguém está dando atenção para ele. Ele está dando murro em ponta de faca, ele está enxugando gelo, ele está na perspectiva das pessoas, né? Perdendo tempo. Um autor cristão imaginou uma carta de alguém que estava ouvindo as mensagens de Miqueias e então escreve uma carta para esclarecer algumas coisas com Miqueias, né? Então, esse escritor, ele imagina um personagem, um sacerdote de Jerusalém, chamado Azarias ben Urias, né? Escrevendo para Miqueias. Então, seria mais ou menos assim. Ao meu senhor Miqueias de Moresete, tenho várias perguntas para fazer a você, mas todas na realidade são aspectos de uma só pergunta. Você acha que está sendo mais pessimista em relação a Judá do que deveria ser? Você poderia haver 2 sentidos para você estar sendo excessivamente pessimista? Um é a sua avaliação extremamente negativa das pessoas, do nosso povo. Eu estou envolvido em um ministério no templo e as pessoas não parecem tão terríveis assim. Algumas vêm bem no início do dia e trazem os seus sacrifícios matinais, outras à tarde. Algumas famílias comparecem para apresentar ofertas quando a mãe dá luz ao seu bebê. O fato é que eu vejo de forma exemplar algumas pessoas vindo à casa do Senhor. Mesmo que você seja certo em sua avaliação de algumas pessoas, também pergunto se não está sendo pessimista demais ao advertir que Yahvé, o nosso Deus, será realmente tão severo em nos disciplinar. E se você está certo, não tenho certeza de como essa advertência está relacionada ao que Deus apresentou de si para nós no Sinai. Sim, Ele trouxe castigo terrível sobre nós ali, e poderia ter sido o nosso fim. Na realidade, se Yahvé não tivesse dito a Moisés que seria o fim, e este orasse por nós, em relação a isso, Moisés apresentou aquela descrição profunda de um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de fidelidade e veracidade. Um Deus que mantém a sua fidelidade a milhares e que perdoa a transgressão, a rebelião e o pecado. Isso não é verdade ainda? Então, uma carta imaginária, mas muito interessante, que provavelmente poderia ser o pensamento de algumas pessoas. Elas diriam: esse Miqueias é um fanático, é um exagerado, é um extremado, é um radical. Nosso povo não é tão ruim assim. E outra, o Deus que nós conhecemos, Ele não é misericordioso. Como é que Ele vai punir a nação com o exílio, com a destruição dessa maneira? Nós não conseguimos conciliar. Isso que Miqueias está falando com o passado, mas há exemplos, como o próprio a carta cita, de Sinai, da desobediência do povo no deserto e assim por diante. Então, fiquem pensando, como era difícil para aquelas pessoas que ouviam Miqueias levar a sério o que ele estava dizendo. Se provavelmente a época era a época de um despertamento espiritual, com um dos reis piedosos, e eles estavam cumprindo ritualmente o seu culto a Deus, mas Deus sabia. Deus havia dito pelo profeta, dizendo: não suporto o ajuntamento com corrupção, com iniquidade. E Deus sabia que eles estavam maltratando pessoas, estavam sendo injustos, soberbos, arrogantes, avarentos, e assim por diante. Então essa é a triste realidade que Miqueias e Isaías vai descrever também, naquela condição do povo como um corpo de uma pessoa toda ferida,
doente, né? Então Miqueias diz, não tem mais nenhuma pessoa justa, nenhuma pessoa confiável, né? Ele chega a dizer, mostra, né, que são as pessoas que têm autoridade, têm posição, o príncipe, o juiz, todos eles estão corrompidos. Essa mensagem ele já havia dito desde lá do primeiro capítulo. E agora ele diz, olha, o melhor do povo é pior que um espinheiro. Você já imaginou você for abraçar alguém como uma pessoa amiga, ou uma pessoa que vai fazer algum favor para você, e essa pessoa é cheia de espinhos, e você abraça essa pessoa como um cacto, né? E aqueles espinhos te perfuram? Miqueias está dizendo, é horrível, você não tem quem você possa confiar. Versículo 5, né, vai demonstrar um pouco mais essa realidade, que nós não podemos confiar em amigos, nós não podemos confiar em pessoas da nossa casa. Ele usa aqui, né, até a pessoa com quem nós dormimos, aquela que repousa no teu seio. Então ele diz, olha, seja discreto, não fale nada, porque filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Você lembra que Jesus usou essa palavra aqui? Jesus disse também que ele veio trazer não paz, mas espada, dissensão no meio da família, e ele repete essas palavras de Miqueias, dizendo que em alguns casos, aqueles que ouvissem a palavra do Evangelho seriam odiados, seriam desprezados. Às vezes, irmãos e irmãs contam para nós, né, que às vezes tem desentendimento dentro de casa quando falam a respeito do Evangelho, da palavra, pela palavra da graça, e aquela pessoa tem uma determinada denominação, um determinado grupo, e ele se ofende com aquilo, porque certas estruturas, elas se mantêm negando o Evangelho, negando a palavra de Deus e colocando sobre o ritual, sobre uma teologia que nega aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e nos oferece gratuitamente por meio do seu Espírito. Mas essa situação, Miqueias estava sofrendo ali. O Senhor Jesus disse que os cristãos também iriam enfrentar. E eles vinham com essa então, Deus não fará nenhuma dessas coisas que Miqueias está falando. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é misericordioso, nós não vamos ter problema nenhum com isso, né? No entanto, eles estavam bastante equivocados. E Miqueias, depois de descrever essa situação trágica, decadente, ele poderia se sentir desanimado, desmotivado, ele poderia chutar o balde, ele poderia, como Jonas, de repente querer ver o juízo de Deus catastrófico, né? Poderia ir embora. Mas veja o que ele faz lá no versículo de número 7, né? Ele demonstrou para nós que não há como confiar no povo, não há como confiar no templo, não há como confiar no rei, no príncipe, no juiz, no sacerdote. Todas as estruturas estão corrompidas. Em quem confiar? Versículo 7 ele diz, eu porém olharei para o Senhor. Esse é um versículo para você decorar. Esse é um texto que seja um eixo, uma marca, para você entender onde está a fonte daquilo que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Miqueias está dizendo, olha, se eu olhar para mim eu vou desanimar, porque eu também sou pecador, eu tenho a mesma natureza deles. Se eu olhar para o povo, para as estruturas, para o nosso tempo, para a mentalidade, eu vou me entristecer, eu vou ficar deprimido, vou ficar abatido. Eu vou olhar para o Senhor. Ele diz, esperarei no Deus da minha salvação. Nós estamos dispostos a esperar? Nós somos uma sociedade bastante imediatista. Usamos celular e fazemos pedidos e usamos o serviço do banco, baixamos ali a fatura da Celeste, a gente, tudo rápido. Se demora muito, a gente se irrita. Mas Miqueias, apesar de toda essa situação,
de escuridão, de oposição, perseguição, ele diz: eu vou olhar para o Senhor, eu vou prestar atenção no Senhor e eu vou esperar pela ação dele. E aí, algo maravilhoso que ele declara aqui, que é um incentivo para nós não sermos preguiçosos na oração. Ele diz: o meu Deus me ouvirá. Quando você estiver desmotivado para orar, você for bastante negligente e não colocar isso como prioridade na sua vida, né? Que Deus disse claramente para nós que Ele quer que nós falemos com Ele, que nós peçamos o que nós precisamos, que nós venhamos a abrir o nosso coração, colocar sobre Ele as nossas necessidades. Deus quer que nós falemos com Ele, Deus quer que nós oremos, mas a gente é desmotivado, a gente é desinteressado, a gente não tem fé, nós temos receio, nós uma série de coisas. Não esqueça desse texto aqui. Fácil de guardar, né? Miqueias 7:7. Não é difícil. Miqueias 7:7. E aí você vai lembrar dessa parte. O meu Deus me ouvirá. Não depende do jeito de você falar. Da linguagem. Amantíssimo Deus, eis que vos invoco. Uma linguagem mais rebuscada, mais vocabulário. Isso. A forma de se expressar. Às vezes a gente nem consegue colocar em palavras. A gente chora, a gente fica tão ferido, tão magoado como Miqueias estava aqui, que a gente não tem o que dizer. Mas a gente separa aquele momento e, sem palavras, em silêncio, busca a presença do Senhor. E o que Miqueias está dizendo é: você deve orar como Deus ordena que é para orar. Você deve buscar a presença do Senhor, como os apóstolos, os profetas sempre nos incentivam, por um motivo: Deus vai ouvir. Sempre Deus ouve. Agora, como vai ser a resposta? Como ele vai fazer? O que ele vai fazer? Se você aprender a orar, você vai aprender a confiar, entregar, aceitar, esperar. Então, os Salmos, que é o nosso livro de oração e louvor, os Salmos têm orações de clamor, de espera, de indignação, de desabafo, mas na confiança e esperança que o Senhor vai ouvir e vai fazer a vontade dele. Acorda, Senhor, desperta, Senhor. Até quando me esquecerás? Mas sempre na expectativa que Deus tome iniciativa, que Deus haja, que Deus faça conforme a sua palavra. Mas a oração, ela é ouvida. Por isso Jesus diz: peçam em meu nome. O sacrifício que Jesus fez por nós abriu o acesso a Deus e Ele nos chama para orar. É por isso que é muito interessante, é um livrinho que eu recomendo para vocês, do Karl Barth, A Oração. E aqui ele resgata alguns ensinos dos reformadores, né? Muito interessante. Então ele cita aqui, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, na questão 117, por que devemos orar, né? Ele diz assim que o fundamento da nossa oração é que Deus pode responder a nossa oração apesar de toda a nossa indignidade, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Simples a nossa fé, né? Não a intercessão de nenhum homem, nenhuma mulher, virtuoso, morto ou vivo, mas por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais à frente, ele cita uma fala de Calvino também nas Escrituras, dizendo: Deus pode sim responder-nos, porque é Cristo quem ora em nós. É tão grande a obra de Jesus pela nossa salvação e a nossa aproximação com o Pai, que ele diz que quando ele desperta em nós um profundo desejo de orar, ele coloca aqui: Deus pode sim nos responder, porque é Cristo que ora em nós. Ele chega a dizer:
Oramos pelos lábios de Jesus. Oramos pelos lábios de Jesus. Que bênção maravilhosa termos essa compreensão. Que, como Apocalipse 3:20 diz, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ao abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí Wesley vai dizer, a oração é abrir a porta do coração, ouvindo as batidas para jantar com o Senhor Jesus. Então, Miqueias está dizendo dessa situação terrível, mas ele diz, confie no Senhor, espere nele, ele vai ouvir a oração. E aí, diferente da palavra inimigos que está lá em cima, né, aqui no singular, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Ele admite que pecou, ele se une ao povo de Deus como Daniel e Neemias em sua oração. Levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Querido pastor David Paulson, já falecido, diferente de todos os comentaristas, ele interpreta que aqui, ó inimiga minha, Miqueias está falando da esposa dele. Os outros comentaristas interpretam que se refere às nações, talvez a uma nação específica, mas o pastor David Paulson diz, eu acredito que era a esposa dele. E depois de pregar em Jerusalém, passar ali um dia ensinando, uma semana, quando voltava para a sua cidade, para a sua casa, quando ele chegava em casa, nem a esposa dele apoiava ele. Ela vinha e ficava ali, falando, oh, que tempo perdido lá, hein? Ninguém te dá atenção, podia estar aqui trabalhando, podia ajudar nas contas, está lá falando. E o pobre Miqueias, que já tinha que enfrentar a oposição lá, tinha uma inimiga dentro de casa também. Não são poucos na história de homens de Deus que passaram por isso, né? O próprio John Wesley dizia que ele se casou com o diabo. A esposa dele era tão difícil. E ele, Deus usou ele no avivamento do século XVIII, né? Mas tinha que enfrentar essa situação. Pode ser que Miqueias tinha que lidar com isso. Nós já vimos Oséias, né? E a esposa dele, como era um caso difícil. Mas aqui ele está dizendo de alguém que via a pessoa numa situação de derrota, numa situação complicada e falava, bem feito, é isso aí, parabéns, muito bem, tinha que acontecer, que aconteça coisa pior. Tem pessoas que fazem isso, não diz que é cristão, não diz que ora, que segue a Bíblia, né? Bem feito que aconteceu isso. Então estavam apontando para Miqueias e se alegrando com a situação dele. Mas veja a atitude de Miqueias, não é de revolta, dá o troco na mesma moeda, né? Mas ele diz, eu vou beber esse cálice, eu vou passar por isso, sofrerei a ira do Senhor, eu sou pecador. Mas ele julga a minha causa, ele executa o meu direito, ele me trará a luz. Algumas versões mostram, ele julgará por mim. E é o sentido realmente desse texto, né? Ele não está dizendo, o Senhor simplesmente vai julgar e vai me condenar. Mas o que Miqueias está dizendo, o Senhor, que é o justo juiz, será compassivo comigo. É isso que ele fala. A esperança dele não é receber o que ele merece, mas é experimentar a graça, o perdão, a misericórdia, a compaixão do Senhor. Ele me tirará para a luz. Que coisa maravilhosa, né? O cristão, aquele que conhece o Senhor, aquele que, mesmo que esteja numa situação tão degradante, que diga assim, olha, eu moro nas trevas, eu moro na escuridão, mas Deus coloca no coração dele a esperança de poder dizer, o Senhor é a minha luz, o Senhor me tirará para a luz. Houve momentos na história do povo de Deus de abatimento, de desrespeito, né? de prisão, uma série de situações, né? No entanto, Deus restaura. E essa é uma lição para nós. John Piper, né, comentando sobre isso, ele diz, como eu amo o Evangelho, né? Porque às vezes você
admite, reconhece, é humilhado por Deus, olha, eu fazia coisas erradas há tanto tempo e agora me pegaram, coisas que eu encobria, agora está aí, está todo mundo sabendo. Eu perdi o emprego, estou passando por isso, por aquilo, mas há uma graça levando a uma humildade, um reconhecimento, uma busca pela misericórdia de Deus, por ser restaurado. E essa pessoa, como diz Agostinho na sua carta Proba, uma senhora, ali dos anos 400 e pouquinho, da época dele, ela pedindo orientação para orar, e ele escreve essa viúva, Proba, sobre a oração. Ele diz: a primeira atitude para você, e que eu recomendo para quem vai cultivar uma vida de oração para Deus, é ter uma atitude de desolação. Se aproxime de Deus reconhecendo a sua insuficiência. Calvino diz isso também, Lutero também diz isso. Pobre de espírito. Não vá com orgulho, não vá pensando em méritos, vá com humildade. Um sentimento de desolação, de impotência. E é exatamente isso que Miquéia está apresentando para nós. Ele reconhece sua fraqueza, ele se une também ao povo de Deus, ele admite, ele confessa, e tem gente apontando o dedo, rindo dele, mas ele confia na misericórdia do Senhor. Como Davi, caia eu nas mãos de Deus e não dos homens. E ele diz: a minha inimiga verá isso e vai se cobrir de vergonha. Ela que diz, com sarcasmo, com ironia: onde está o Senhor teu Deus? Quantas vezes o povo de Deus tem que ouvir isso? Não, você não fala tanto em Deus, o próprio Jesus na cruz. Cadê o Deus? Não está chamando Eli? Cadê? Não salvou a tantos? Por que não desce da cruz? Mas o texto diz: os meus olhos a contemplarão, agora será pisada como a lama das ruas. Aí aqui ele vai falar do retorno do exílio, reconstrução, de mar a mar, de montanha a montanha. Esse lema aqui é até usado pelos palestinos, de mar a mar, a expectativa de ter ali o seu espaço também. Como é difícil essa questão do território, de lidar com as privações, os desejos e tudo mais. Mas o Senhor, quando Ele realiza, é para sempre. Mas essa terra será posta em desolação por causa dos seus moradores. Haveria punição, sim. Haveria disciplina. Aquele povo que achava, que poderia comprar a benevolência de Deus, mesmo desobedecendo ao Senhor, mesmo brincando com a palavra do Senhor, haveria de aprender e, de uma forma definitiva, a não mais ser seduzido pela idolatria, pelo paganismo. Quando o povo volta do exílio, eles não têm mais interesse nenhum na idolatria, no paganismo. Então, essa é a visão que Miqueias está passando daquele povo, da seriedade do juízo de Deus, mas também da sua compaixão. Porque ele diz: passado tudo isso, a terra vai ser bela de novo como Bazã, como Carmelo, e Deus vai agir com bênçãos como no Êxodo, a saída da terra do Egito. Volta lá a lembrar dos marcos do passado. As nações vão se envergonhar, vai haver uma humilhação, como a serpente lá no Éden, que foi condenada a comer pó. Quem é que está por trás de tudo isso, desses enganos, dessas mentiras? Serpente. Mas, como ela também, aqueles que a ouvem, que a seguem, como no Apocalipse nos fala da besta, da grande Babilônia, da Jezabel, embebedando, enganando os povos, do falso profeta, todos serão silenciados e lançados no lago de fogo e enxofre. E aí no versículo 18 diz: quem é Deus semelhante a ti? Nós já aprendemos, que esse é o significado de Miqueias. Então, um homem abatido, isolado, cancelado, ridicularizado. Agora no versículo 18, que é uma distribuição do texto que nós estudamos, mas nessa parte da sua mensagem ele repete o seu nome: Miqueias. Quem é Deus semelhante a ti?
Um Deus que é justo, que estabeleceu os termos na aliança das consequências, da punição, da disciplina, mas Ele também perdoa. Olha a sequência do texto. E que passa por cima da rebelião. Acabamos de celebrar, né? Passa, Páscoa, Pessá. O anjo do Senhor passou por cima das casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro e não deixou a morte. Esse é um texto para você grifar também, colocar aqui, né? Páscoa de Jesus Cristo, Páscoa do povo de Deus, né? Esse Deus, Ele não é semelhante a nada que nós possamos comparar a Ele. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Por que Ele vai ouvir as nossas orações? Se nós somos infiéis, se nós somos pecadores, se nós somos teimosos, por que Deus vai restaurar o seu povo, se o seu povo é infiel, é teimoso, vai fazer as mesmas coisas? Por que Deus vai fazer isso? Miqueias está dizendo, porque Deus não é como nós. Ele é fiel. Porque Deus, na sua imensa graça e misericórdia, providencia para nós um caminho de restauração. Porque Ele ama a misericórdia. Ele estabelece, como disse o profeta Jeremias, justiça e juízo, mas também misericórdia. E agora veja essa imagem, veja essa figura, essa ilustração que Miqueias está colocando para nós aqui. Que coisa maravilhosa! Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Que coisa maravilhosa, não é? Todos os nossos pecados Deus junta, fecha hermeticamente e joga nas profundezas do oceano. Como dizia Dwight Moody, né, ainda coloca uma placa, proibido pescar. Ninguém mexe. Não vai ficar esfregando na nossa cara. Se os inimigos não vão procurar, não vão conseguir pegar aquilo e nos humilhar. Deus mesmo, Ele que é puro, que é bom, lança no fundo do mar. E Ele diz, darás a Jacó a fidelidade. Jacó, o enganador, Jacó, a história que nós conhecemos muito bem no livro de Gênesis. Mas o Senhor vai honrar a promessa. Por quê? Porque Ele quer honrar a sua bondade manifesta a Abraão, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então Miqueias está mostrando para nós por que o Senhor nos ouve, por que o Senhor é zeloso em mostrar para nós que há uma disciplina, que nós temos que passar por ela, que o sofrimento pode ser pedagógico, pode nos ensinar, nos levar ao amadurecimento, mas que Ele não vai permitir que isso nos destrua, que Ele não vai permitir que isso acabe conosco. Há um tempo de desprezo, há um tempo de humilhação, mas haverá um momento em que Deus vai elevar o seu povo para demonstrar a graça e a misericórdia do Senhor, purificando, transformando e abençoando. Que imagem maravilhosa é essa dos nossos pecados lançados no oceano. Então, esse profeta que poderia se entregar ao abatimento, pelo desgosto de estar sendo desprezado pelo seu povo, quando ele volta a olhar para o Senhor, essas realidades que estão escondidas daqueles que estão cegos e surdos para o Evangelho do Senhor, ele vê com clareza. E isso alegra, isso dá a ele esperança, isso dá a ele força. E ele então não é subjugado, ele não é soterrado por aquela geração ignorante, teimosa e pecadora, mas ele desfruta da alegria, da promessa do Senhor. Isso é para nós também, meus irmãos, há um ensino, uma direção para a nossa caminhada em tempos bastante confusos que nós vivemos, em que também o cristianismo se abre para sincretismo, para mistura, para a mentalidade consumista da nossa sociedade e uma série de outras coisas. E Miqueias está nos dizendo, olha para trás, olha para as promessas,
Vocês são a continuidade do plano de Deus. Enriqueça os seus corações com esses tesouros, com essas bênçãos, com essas promessas, e esperem o agir de Deus, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Então essa é uma expressão que nós podemos repetir nas nossas orações, né? Quem é semelhante a ti? Quem é como Deus? Nós vamos comparar com Deus com as facilidades que as tecnologias nos oferecem? Nós vamos comparar com Deus a nossa capacidade de se dar bem nos estudos, nos negócios, se dar bem na sociedade, as posses que nós temos? Nós vamos comparar o que com Deus? Schopenhauer, um filósofo pessimista, existencialista, podemos dizer, né? Ele diz assim: no fim da vida, a maioria dos homens percebe surpresa que viveu provisoriamente e que as coisas que largou sem graça ou sem interesse eram justamente a vida. E assim, traído pela esperança, o homem dança nos braços da morte. Mais uma constatação e um discernimento de alguém crítico da fé, mas que percebe que há alguma coisa diferente por trás dessa realidade. A presença de Deus, então, ela não é pequena, mesmo nesses acontecimentos trágicos, nesses acontecimentos tenebrosos, que é também uma dica de Agostinho na sua carta à senhora, né, Proba, lá da sua época, sobre oração. No final da sua dica, ele diz: estejamos prontos para orar em dias tenebrosos. Tim Keller resume, as dicas dele em 4 pontos, né? Uma atitude de isolação, uma busca da única coisa que nos faz feliz, que é uma coisa só buscarei, que é habitar na casa do Senhor. Agostinho incentiva ela, que era viúva, né, a buscar as coisas espirituais. Aí ele fala a respeito da oração do Pai Nosso como um roteiro para dialogarmos com Deus. E aí o 4º ponto ele diz: estejamos preparados para orar em dias tenebrosos. Era o ano 400 e pouco, e os bárbaros estavam invadindo o Império Romano, e essa senhora teve que fugir de Roma com seus filhos e com poucas coisas. Então eram dias terríveis, final de uma época, né? E ficava aquele vazio, aquela expectativa no coração das pessoas. Por isso ela busca, né, a orientação de Agostinho quanto à oração. Deus também estava ali e de forma alguma ia deixar que aqueles que buscavam a sua direção se sentissem desamparados. Né? Carta à Proba. Tem na internet, né, vocês podem encontrar, também posso colocar no grupo da igreja, né, um PDF ali com, se não me engano, 15 ou 16 páginas. Né? E um determinado trecho ele diz assim: basta a graça. Estas coisas foram escritas para que não aconteça que alguém se tenha em alta conta, se for atendido quando pede com impaciência algo que lhe seria mais proveitoso não alcançar, ou desanime e desespere da divina misericórdia se não for atendido, quando talvez peça aquilo que lhe será causa de mais atrozes aflições, ou corromperá pela prosperidade e o fará perder-se inteiramente. Em todas essas coisas não sabemos orar como convém. Então, no trecho, né, dessa carta, onde Agostinho orienta esta mulher, nessa parte ele diz isso, né, que nós busquemos na nossa vida de oração satisfazermos com aquilo que Deus tem preparado para nós, que para o nosso próprio bem pode ser que algumas coisas ele vá dizer não, porque aquilo que nós às vezes tanto desejamos poderá futuramente nos desencaminhar, e por isso esse não de Deus é uma bênção para a nossa vida. Ele continua dizendo: por esse motivo, se nos acontece o contrário do que pedimos, não há que duvidar, ser muito melhor suportar com paciência e dando graças por tudo, porque foi a vontade de Deus que se fez e não a nossa. Pois o próprio mediador nos deu o exemplo ao dizer: Pai, se for possível, afaste-se de mim este cálice. Mas logo mudando em si a vontade humana assumida,
Pela encarnação acrescentou: porém não o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. Por isso, com toda razão, pela obediência de um, muitos foram constituídos justos. Na oração exercita-se a nossa vontade. Uma só coisa pedi ao Senhor, e a ela busco: habitar na casa do Senhor por todos os dias de minha vida, para contemplar as delícias do Senhor e visitar o seu templo. É o que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. O que isso pode significar a não ser desejar sem cessar a vida feliz e eterna e nenhuma outra recebida daquele que é o único que a pode dar? Então, meus irmãos e irmãs, ao final desse livro tão desafiador que foi o livro de Miqueias, estejamos preparados para um tempo em que a igreja que é popular é semelhante ao povo a quem Miqueias pregava. Não estranhemos se o grupo remanescente, fiel do Senhor, que antecede a sua volta, seja cada vez menor. No entanto, tenhamos a mesma esperança que Miqueias teve, que, embora nos apontem o dedo, nos critiquem e qualquer outra situação, o nosso coração esteja voltado para o Senhor, nós estejamos cultivando uma vida constante de oração. No livro Oração, Tim Keller coloca orientação do Agostinho, de Lutero e de Calvino. Muito interessantes, homens que compartilharam com pessoas comuns, a sua experiência de buscar o Senhor, e todos eles têm em comum um ponto: a palavra de Deus é a escada pela qual eles sobem ao Senhor. A palavra de Deus é o que junta os gravetos e acende o fogo. Por isso que Lutero dizia: a nossa vida de oração tem que ser hábito, tem que ser disciplina, quer queiramos ou não, nós precisamos cultivar esse hábito. E aí ele diz: e essa preparação deve ser feita com a palavra. Não são os nossos sentimentos. Hoje estou fervoroso. Nada disso. Então ele diz: nada disso. É a palavra. Pegue um salmo, comece a ler, comece a pedir a graça de Deus, ali medite naquele pequeno salmo, e então pegue a oração do Pai Nosso e siga esse roteiro, dialogue com o Senhor, tenha um pouquinho de silêncio e vá buscando essa presença do Senhor. Essas coisas simples, nada estratosférico, é o arroz e feijão desses homens, dessas mulheres de Deus, de volta à palavra. Mas eu quero dizer, tem que ser um hábito, uma disciplina. E Calvino diz: comecemos com reverência. Nós estamos numa audiência diante do Rei dos Reis. E nessa reverência, nos lembremos de que Jesus está ao lado do Pai e Ele mesmo ora por nós. Então, é esse o espírito do cristão, em buscar a presença do Senhor, a sua direção e a sua vontade, ao alcance de todos nós.